Sabemos que o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Os estados mais conhecidos são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Paraná, entre outros, totalizando 27 unidades federativas. E se contarmos a quantidade de cidades que tem no Brasil, até 2022, o Brasil tinha mais de 5.500 municípios. Mas você sabia que existiu um estado, ou melhor, uma cidade-estado, chamada Guanabara do Brasil? E que durante o tempo, ela simplesmente desapareceu do nosso mapa? O que aconteceu com esse estado? Qual era a sua importância para o Brasil? O que ele produzia? É isso que vamos ver nesse vídeo, então preste atenção e bora lá! Você com certeza já ouviu falar do estado do Rio de Janeiro, já visitou ou até mesmo mora em algum lugar da região. Mas o que muitos não sabem é que há muito tempo atrás, entre 1960 a 1975, a cidade do Rio de Janeiro deixou de pertencer ao estado do Rio de Janeiro. Para você entender melhor, a gente vai ter que voltar no tempo, mais especificamente após a independência do Brasil em 1822. A cidade do Rio de Janeiro foi a capital do Império Brasileiro até a proclamação da República em 1889. Após a proclamação da República, permaneceu com o título até 1960, chamado primeiramente de município neutro e depois de Distrito Federal. A história de Guanabara começa quando o presidente Juscelino Kubitschek inaugura Brasília no dia 21 de abril de 1960 e faz a transferência da capital do país para lá. A ideia de se levar a capital do Brasil para o meio do país já existia. Na Constituição de 1891, a primeira feita com o Brasil na condição de república, acabava prevendo essa situação. Ela determinava no artigo 3 que no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km² será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Também foi mencionado na Constituição de 1934, no artigo 4, que diz: será transferida a capital da União para um ponto central do Brasil. E na Constituição de 1946, no artigo 4 diz: a capital da União será transferida para o Planalto Central do país. Se formos nos aprofundar nas Constituições, vamos perceber que além da mudança da capital, elas também indicavam o destino do Rio de Janeiro após a mudança. Em destaque, temos a Constituição de 1946, que indicava que a cidade do Rio de Janeiro viraria o estado de Guanabara. Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a constituir o estado de Guanabara. Seu nome tem origens na língua tupi, que era falado por diversas tribos indígenas no Brasil, antes da chegada dos colonizadores portugueses. Na língua tupi, guá significa semelhante a, e naba significa mar ou baia. Portanto, Guanabara pode ser traduzido como semelhante ao mar ou semelhante a uma baia. Então, no dia 21 de abril de 1960, no mesmo dia que Brasília foi inaugurada, também foi estabelecida o estado de Guanabara, com uma extensão territorial reduzida. A área total do estado era de aproximadamente 1.356 km², com uma população de 3.300.000 habitantes. Dessa forma, Guanabara não tinha municípios, então havia se criado no Brasil uma espécie de cidade-estado. O estado teve 3 governantes. O primeiro, Carlos Lacerda, que governou de 1960 a 1965. Antes disso, ele tinha sido prefeito do antigo Distrito Federal, que seria a área que mais tarde se tornou o estado de Guanabara. Lacerda foi uma figura política controversa. O segundo foi Francisco Necrão de Lima, que governou de 1965 a 1971. Ele era um político de perfil técnico e se concentrou em questões administrativas durante seu mandato. E por último, Milton Campos, que governou de 1971 a 1975. Antes disso, ele havia sido governador de Minas Gerais. Uma situação que vale destacar é que em 1963, a população foi chamada às urnas para votar sobre a possibilidade da cidade-estado de Guanabara se dividir em municípios, mas 95% da população que foram às urnas votaram contra a ideia. Se formos analisar, se o resultado fosse diferente, provavelmente Guanabara deixaria de ser uma cidade-estado, se tornaria um estado convencional e naturalmente seguiria em frente até os dias de hoje.
Mas o que esse estado produzia? Durante sua existência, como estado independente, desempenhou um papel importante na economia do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro, como uma das principais cidades do Brasil, foi um centro importante para o setor de serviços. Isso inclui uma ampla gama de atividades, desde comércio até serviços financeiros, turismo, entretenimento e cultura. Em Guanabara também tinha uma base industrial significativa, com destaque para setores como naval, textil, alimentício, químico e automotivo. A indústria petrolífera era uma parte crucial da economia de Guanabara. A região abrigava a Bacia de Campos, uma das principais bacias petrolíferas do Brasil. A exploração de petróleo e gás natural, bem como as atividades relacionadas, desempenharam um papel fundamental na economia da região. Cultura e turismo. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida mundialmente por suas belezas naturais, eventos culturais e festividades, o que contribuiu para o setor de turismo e entretenimento da região. Olha, se você estiver gostando do vídeo até aqui, considere se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, deixar um comentário aí embaixo do que você está achando sobre o vídeo. Você vai ser muito bem-vindo por aqui. E não esquece de ativar o sininho, tá? Em 1974, o presidente da República da época, o Ernesto Geisel, determinou a fusão da cidade do Rio de Janeiro, Guanabara, com o estado do Rio de Janeiro. No entanto, a fusão só veio a ocorrer em 15 de março de 1975 e teve implicações significativas na estrutura administrativa da região, como o contexto histórico e político. Guanabara foi criada como uma unidade federativa separada do estado do Rio de Janeiro. No entanto, ao longo do tempo, surgiram questões administrativas e econômicas relacionadas à manutenção de duas entidades distintas, uma vez que ambas eram relativamente pequenas em termos de território. Discussões sobre a fusão dos dois estados ganharam força nos anos anteriores à sua efetivação. Diversos fatores contribuíram para a sua decisão, incluindo a busca por maior eficiência administrativa, redução de custos e a integração de políticas públicas. A consulta popular. Antes da fusão, foi realizada uma consulta popular para que os cidadãos expressassem a sua opinião sobre a união dos estados. A população foi às urnas e a maioria votou a favor da fusão. Consequentemente, após isso, Guanabara foi extinta. O seu território foi incorporado ao estado do Rio de Janeiro, criando assim um estado unificado. Em resumo, essa fusão foi uma medida que visava a simplificação da estrutura federativa e administrativa, buscando melhorar a eficiência da gestão pública. E a cidade do Rio de Janeiro já chegou assumindo a condição de capital do estado do Rio, e esse status permaneceu até hoje. E o estado do Rio de Janeiro, por muitas vezes na história do Brasil, teve movimentos para que o estado inteiro fosse separado do Brasil. E isso não ocorre apenas na região do Rio de Janeiro. Existem movimentos que pedem a separação de alguns estados do país. Já imaginou se o Brasil se dividisse em dois, Brasil do Sul e Brasil do Norte? Se quiser saber mais sobre isso, clica no vídeo que está aparecendo agora para você. Obrigado por ter assistido até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e lembre-se, eu sou Heisenberg.